Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, em mais uma sexta-feira, mais um último dia de semana. Ora, o Eurodólar esta semana, como vemos por aqui, teve uma volatilidade bastante reduzida. Aliás, nós virmos aqui assim a volatilidade que o Eurodólar fez esta semana foi talvez da semana mais baixa em termos de volatilidade para já deste ano. Recuou um pouco do máximo que atingiu, do máximo da semana passada, que tem, mas ainda assim a continuar em torno dos máximos deste ano. Ontem foi um dia em que o Eurodólar voltou a recuperar. Vemos bem por aqui pelo gráfico a uma hora, o Eurodólar voltou a recuperar depois de ter vindo paulatinamente a cair durante praticamente toda a semana. Este último dia, nesta passada quinta-feira, o Eurodólar acabou mesmo por voltar aqui a níveis de 1,05, portanto acima de 1,05, isto depois de o Trump novamente voltar a dizer que poderá haver um acordo com a China relativamente às tarifas, e também com os mercados de alguma forma a anteciparem um pouco o que poderia ser os PMIs de hoje de manhã da Europa. De facto, os PMIs da Europa saíram ligeiramente abaixo das estimativas, abaixo daquilo que era esperado. O PMI composto a ficar ali nos 50.2, quando o mercado esperava que houvesse aqui uma pequena subida para os 50.5, o índice de serviços a cair para 50.7, o índice manufatureiro, esse subiu um pouco para 47.3, mas ainda fica em contração, e portanto tudo isso acabou por levar já nas primeiras horas ao preço a recuar um pouco. Hoje ainda vamos ter algumas coisas, nomeadamente o PMI nos Estados Unidos, que poderá dar também aqui mais algum impacto ao preço. Eu creio que mais do que isso temos também os números revistos da Universidade de Michigan, do consumo e da inflação. As expectativas da inflação poderão ter um impacto maior aqui assim no Eurodólar, tendo em consideração das minutas que vimos esta semana do Fed, os discursos que temos visto por parte do Fed, dos membros do Fed, que estão mais preocupados com a inflação e, portanto, aqui umas expectativas, uma revisão nas expectativas de inflação em alta, poderão voltar aqui assim a colocar mais peso no Eurodólar, ou seja, ganhos ao próprio dólar. É evidente que continuamos com tudo o que é geoestratégico em cima da mesa, ou seja, qualquer declaração do Trump, como já vimos, poderá ser complicado. Estamos aqui na véspera de um fim de semana em que há eleições na Alemanha. Essas eleições também, ou seja, este evento também é um evento que poderá colocar aqui alguma pressão no dia de hoje, portanto um dia em que antecede um fim de semana, com mercados fechados, em que o mercado poderá ir para ativos de refúgio e, portanto, para o dólar. E, portanto, vamos ver o que é que nos traz, digamos, tudo isto. Eu acredito que em termos fundamentais, eu continuo, esta é a minha opinião, não é nenhuma recomendação de investimento, mas numa sexta-feira com estes eventos pela frente, eu creio que poderemos ter aqui sim novos ganhos do dólar, ou seja, um recuo novamente nestes ganhos do euro-dólar. Portanto, o euro-dólar a cair um pouco mais, aliás, o que já está a fazer nestas primeiras horas, só depois dos PMI um pouco abaixo daquilo que é esperado. Ora, voltando aqui à parte semanal, o que temos aqui assim para já as referências são mais uma vez aqui assim os 38,2% de Fibonacci deste movimento, desde o máximo ali à volta do máximo de 2024, obviamente, e o mínimo de 2025, que se encontra aqui assim nos 0,573, ligeiramente acima da média móvel 21, das 21 semanas, que está aqui nos 1,0549.
e obviamente nos máximos deste ano já feitos, 1,0533 e o máximo das últimas semanas aqui à volta de 1,0514. Portanto, esta é uma área toda ela de resistência que poderá conter para já o preço, se nada acontecer de muito diferente. E eu creio que é toda esta área que está a conter exatamente aqui o preço, em que vai colocar mais pressão provavelmente no euro-dólar. Esta é a minha visão que tenho do mercado. Poderá continuar aqui a colocar mais pressão aqui a estes níveis de 1,05, levando provavelmente ao mercado a continuar numa lateralização aqui em torno destes recentes níveis, portanto abaixo de 1,05, acima dos tais mínimos do ano, vá lá ligeiramente acima, os tais 1,02, 1,02, 1,05 como uma área que perdure durante mais algum tempo. As eleições na Alemanha, acho que já está tudo bastante descontado em que poderão ser o CDU-CSU a ganhar, portanto com 30%, o partido de Friedrich Merz, provavelmente a segunda maior força política poderá ser a da extrema-direita, da AfD, com 20%, e a seguir novamente o SPD de Scholz, com 15%. Provavelmente o que vai acontecer é termos de ter uma nova coligação. Desta vez vamos ver se é a chamada grande coligação entre a CDU, o CSU e o SPD. Digamos que é o mais estável e o mais amigável para os mercados, ou se podemos ter uma coligação Kiwi, ou seja, o CDU-CSU com os verdes, ou esses dois mais o SPD, ou seja, todos juntos, que é a mais difícil, a meu ver, de conseguir. Se uma situação dessas poderá, obviamente, reforçar esta ideia de um euro mais pressionado, portanto com mais probabilidades de voltar aqui assim aos tais 1,02 na próxima semana. Obviamente isto é um comentário já mais para a próxima semana, já a antever alguns resultados que possam advir no próximo domingo. Gráfico diário que nós vemos aqui assim é realmente o preço a ter vindo aqui testar a média, a nuvem de Ishimoku que se encontra aqui a 1,04 e voltou acima aqui aos tais 1,05, ficou abaixo dos tais máximos do ano a 1,0533 e dos tais 38,2% Fibonacci que eu há pouco referi. De verificar que tanto o MACD como o RSI continuam a dar preferência aqui assim à continuação deste movimento ascendente, desta tendência de curto prazo. Se voltarmos aqui para o gráfico a 4 horas, vemos então, para já esta é a tal, o tal Fibonacci que eu coloquei aqui assim da semana anterior, que podemos já retirar, digamos, não vejo que tenha alguma utilidade neste momento este Fibonacci, já que cumpriu aqui os tais 38,2% e continuou, portanto vamos retirá-lo para já da equação. O que podemos ver aqui assim para já, o que eu vejo aqui é de alguma forma um duplo topo a este nível, com uma linha de sinal aqui neste mínimo da semana, aqui a 1,04, e portanto se tivermos isto como base, podemos ver aqui assim a probabilidade, já que temos aqui 1,05 e aqui 1,04, estamos a falar de uma figura, estamos a falar da probabilidade dele voltar a estes níveis, ou seja, a 1,03, que é exatamente o quebrar destes 1,04, projetando a altura deste duplo topo, que é uma figura, portanto uma figura abaixo de 1,04, estamos a falar de 1,03. Tanto o RSI como o MACD não dão para já grandes leituras. O RSI está aqui muito perto de cruzar a linha de 50, mas ainda acima da linha de 50 e vem em tendência descendente, e o MACD está aqui sim muito flat, muito em cima da linha
da linha zero, da linha neutra. Ora, acabamos aqui com o gráfico de muito curto prazo, o gráfico a 1 hora, e o que vemos de facto aqui, este máximo está ligeiramente, este duplo topo que eu coloco aqui no gráfico a 4 horas, está de facto um pouco, não é um duplo topo perfeito, estamos a falar de que temos aqui um máximo na ordem dos 1,0506 e este está a 1,0514. De qualquer das formas, estamos a falar de, em termos gerais, o tal duplo topo. A média móvel 21 já foi neste momento quebrada no dia de hoje, e essa média móvel 21 está neste momento aqui neste gráfico a 1 hora a 1,0487. O novo suporte está na média móvel 55 aqui nos 1,0453 e posteriormente na média móvel 200 a 1,0432 e obviamente então o tal mínimo da semana que eu coloquei, que está aqui colocado e que está nos 1,04. Portanto, o que eu acredito, se tivermos em consideração também o MACD que começa a dar sinais de privilegiar esta tendência descendente, tal como o RSI, que já vem abaixo que vem de uma situação de sobrecompra até já vir abaixo da linha média, da linha de 50 do RSI, continua a privilegiar então esta tendência descendente, que eu acredito que seja esta mais válida para o dia de hoje, a não ser que realmente haja alguma coisa de fora em termos fundamentais que possa alterar este figurino. Portanto, o que eu vejo é uma próxima área de suporte relativamente forte aqui entre os tais média móvel 50 e 200 do gráfico a 1 hora, entre os tais 1,0450 e o 0,430 de uma forma muito geral, mas com a probabilidade de virmos aqui testar os tais 1,04 no mínimo, que é a tal linha de sinal que eu mencionei aqui assim no gráfico a 4 horas. Bom, e para hoje é tudo, para esta semana é tudo. Espero que todos tenham um excelente fim de semana, um resto de um bom dia, ótimos negócios e segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!